Deu confusão, deu gritaria e vendo as imagens parece até um filme repetido. E o torcedor rubro-negro, com toda razão, está revoltado e reclamando muito da diretoria do Mengão. Dono do Cruzeiro dá declaração sobre contratação de Gabigol e jogadores do Flamengo zoam Matheus Gonçalves após gol do cria do Mengão. E eu já vou começar o vídeo falando do jogo de ontem, porque a partida de ontem, com a vitória, o Flamengo se mantém, nessa rodada no G4 do Campeonato Brasileiro, independente do que aconteça no jogo de hoje entre Internacional e Vasco da Gama, o Flamengo vai se manter no G4 do Brasileirão. Como eu disse, o Inter enfrenta hoje, 8 horas da noite, o Vasco, em São Januário. O Vasco quer se manter ali na parte de cima da tabela. O Vasco hoje é o 10º colocado, tem 43 pontos. Se ganhar, volta para 9º colocado, colocando o Corinthians, que já está em 9º, rapaz. O Corinthians esses dias estava na zona de rebaixamento. Coloca o Corinthians ali de volta para 10º e o Vasco sobe para 9º. Em 8º está o Bahia. E aí, meus amigos, com a vitória de ontem, o Flamengo foi a 62 pontos. Nesse momento, o G4 está... Botafogo é o líder, que empatou com o Atlético Mineiro com 69. O Palmeiras é o segundo colocado com 67. O Fortaleza, que enfrenta o Fluminense amanhã, é o terceiro colocado com 63. E o Flamengo é o quarto colocado com 62 pontos. Aí vem o Internacional com 59 e vem o São Paulo com 58 pontos, seguido de Cruzeiro. Esse é o G7, que nesse momento é a zona de classificação para Libertadores. Como o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, abriu mais uma vaga. O G4 virou o G5 e o G6 virou o G7. Aí o Cruzeiro é o último colocado ali do G7 com 47 pontos. Depois tem o Bahia, que é o 8º colocado, Corinthians o 9º e o Vasco o 10º colocado. Assim está os 10 primeiros. Os 4 últimos, Criciúma 37, Bragantino também 37, Cuiabá 29 e Atlético Goianiense já rebaixado 26. O Fluminense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, também com 37 pontos. Tá muito embolado também a parte de cima da tabela. Voltando a falar aqui do Botafogo, porque o Botafogo ontem empatou com o Atlético Mineiro, irmão, isso tá me parecendo um filme repetido. Depois do jogo, uma confusão. Jogadores do Botafogo foram lá, falaram que o time do Galo, vou falar aqui o português, claro, era um time de merda e uma confusão danada. O Hulk reclamou, os jogadores do Atlético reclamaram. Confusão generalizada. E ao que me parece o Botafogo, mais uma vez, entregando a paçoca na reta final do campeonato. E daí é que vem a revolta do torcedor rubro-negro. Porque o torcedor rubro-negro, ele começou a fazer conta, a fazer, a relembrar o campeonato. E aí você lembra que você perdeu dois pontos para o Cuiabá, para esse Cuiabá que a gente ganhou ontem de virada. Perdeu 2 pontos para esse time no Maracanã. Você perdeu 2 pontos para o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, tomando aquele gol no finalzinho. Você perdeu 2 pontos pro Galo, com um pênalti perdido no jogo. O torcedor rubro-negro tava na rede social ontem, logo após o empate do Botafogo, revoltado. Que só nisso aqui que eu lembrei agora são 6 pontos. O Flamengo, nesse momento, está a 7 pontos do Botafogo, que é o líder. O Flamengo poderia estar 1 ponto na frente do Palmeiras e poderia estar a 1 ponto do Botafogo, tendo ainda pela frente um Botafogo e Palmeiras. Ou seja, o Flamengo tinha totais condições de estar brigando pau a pau com o Botafogo nessas últimas 4 rodadas que faltam agora. E aí o que acontece é que houve ontem, logo após o jogo do Botafogo, muita cobrança do torcedor nas redes sociais para a diretoria, que tem que levar o brasileiro mais a sério, que tem que acreditar mais no brasileiro. Aí começaram a falar que se demitisse o Tite antes, a gente talvez estaria melhor colocado. Enfim, falaram um monte de coisa, o torcedor com toda razão, revoltado. O Flamengo com o investimento que tem, não pode ficar desde 2021
que o Flamengo, desde 2020, que o Flamengo não ganha o Brasileiro. 21 foi o Palmeiras, 22 foi o Palmeiras, 21 foi o Palmeiras, 22 foi o Galo, 23 foi o... Não, 21 foi o Galo, 22 foi o Palmeiras, 23 foi o Palmeiras. Então, assim, desde 2020 que o Flamengo não briga pelo Campeonato Brasileiro, e assim, vamos querer, Flamengo. Vamos querer, é óbvio, que eu falei, ainda dá para chegar, mas vai depender, assim, muito de todo mundo. Você vai depender de ganhar do Fortaleza lá o próximo jogo, do Palmeiras perder, do Botafogo perder, de todo mundo perder para frente, para você conseguir chegar. É possível, matematicamente? Sim, porque o Flamengo está a 9 pontos, a 7 pontos, desculpa, e vai disputar 12. É possível, mas realmente é muito difícil que o Flamengo consiga o Campeonato Brasileiro, e isso, com toda a razão, deixou o torcedor rubro-negro revoltado. Queria que você fizesse uma avaliação. O que você achou do Flamengo, ou o que você está achando do Flamengo até aqui nesse Campeonato Brasileiro? Quero saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Eu gostei de uma declaração que o Felipe Luiz deu ontem, foi até pra gente. Perguntei para ele: Felipe, como é que você está fazendo para poder manter esse time querendo? Porque é o time que já ganhou, mas continua querendo. Ele disse que na vida você não pode, enquanto tiver chance, você tem que lutar, você tem que ter um objetivo. Você não pode fazer nada, nada de forma relaxada. Diz que na vida você tem que ter o ímpeto. Ele passou isso para os jogadores. E assim, a gente viu contra o Galo que, apesar do empate, o Flamengo estava querendo, o Flamengo estava querendo jogar, estava a fim de jogar. A gente viu ontem contra o Cuiabá que mesmo o Flamengo estava querendo, estava jogando, estava lutando, e até o último minuto lutou, por isso que conseguiu fazer o gol e sair daqui com o resultado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O que os deuses do futebol revelam pra gente aí nessas próximas rodadas. Bom, vou falar agora sobre Gabigol. O dono do Cruzeiro, é que agora o Cruzeiro, depois daquela situação do Gugu, o Cruzeiro também, do Gugu não, do Dudu, o Cruzeiro tá bem veiaco, sabe? Eles não estão mais falando muito, sabe? Eles estão bem mais ligados no que eles falam. O dono do Cruzeiro deu uma declaração ontem, falou que realmente existe o interesse do Cruzeiro no Gabigol, que seria um sonho, mas também garantiu que se o Gabigol não for para o Cruzeiro, eles têm um outro nome para apresentar como um presente de Natal ao torcedor cruzeirense. Bom, cabe a gente esperar para ver o que vai acontecer. Ele não deu certeza do Gabigol no Cruzeiro, mas disse que sim, tem uma negociação ali e tal. Há uma expectativa, mas não cravou a contratação do Gabigol no Cruzeiro. Acredito que não cravou pelo fato de não estar assinado e pelo fato daquela situação que houve com o Dudu. Ele agora tá mais ligado, tá mais esperto. Acaba que ele não quer dar mole em cravar um jogador e acabar depois tendo uma reviravolta, já que tem o Santos na parada, já que tem o mundo árabe que está interessado, o futebol mexicano também interessado. Então ele não quer correr o risco de passar essa vergonha de novo, como foi na situação do Dudu, que chegou ao Cruzeiro a anunciar oficialmente e depois o jogador acabou voltando atrás. Esperar para ver também. Bom, galera, o Flamengo voltou para o Rio na madrugada. Eu ainda tô aqui em Cuiabá, vou ficar aqui hoje, só volto pro Rio amanhã. Pro Rio não, né? Vou para Fortaleza amanhã, passar essa semana todinha aí por conta do Mengão.